uma coisa que você precisa saber urgentemente, virar a chave para isso e ter ciência, é que realmente essa sociedade que nós estamos vivendo, essa globalização, esse mundo, essa nova geração, elas querem intencionalmente que você se torne um homem sem respeito, um homem sem masculinidade. Você vê que homens estão sendo taxados de tóxico, de masculinidade, ser algo ruim, testosterona, algo ruim. Então saiba que isso é intencional. Eles querem que a nova geração seja de homens que não são temidos, que não se matem ou corram atrás de valores e princípios. Saiba que isso é algo que está realmente acontecendo. E, sabendo disso, pode ser que você sinta hoje um homem menor, um homem inferior, mas não porque você, como homem, é incapaz, mas sim porque isso está sendo implementado aos pouquinhos na sociedade e, querendo ou não, você está na sociedade. Então eu vou te falar sobre isso, o que realmente está acontecendo e o que você pode fazer para ir na contramão disso e se tornar um homem forte, um homem temido, um homem de sucesso, um homem bem-sucedido, tá? De masculinidade, sem aquela questão de ficar pensando, masculinidade tóxica, os homens dessa nova, os homens são isso, são aquilo, não. Você tem que ser homem de verdade, homem viril, e parar de se importar com que essa merda dessa nova geração pensa. O woke desconstruído, ideologia de gênero é o caralho, é meu ovo. Então, vamos falar sobre isso, mas antes da gente ir pro conteúdo, se inscreva no canal, porque eu sempre trago vídeos aqui falando sobre desenvolvimento pessoal, espiritual, masculinidade, financeiro. Então, se inscreva para não perder os próximos vídeos, deixa o like e o comentário, tá? Se vocês estão realmente implementando e fazendo isso que eu coloco nos vídeos, tá bom? Tomar um cafezinho? Tá. Então, você tem que saber que consciente e inconscientemente está sendo implementado uma ideologia, uma maneira desses novos homens, tá? E você pode, querendo ou não querendo, mas isso acaba te afetando. Então, provavelmente, se você não se acha um homem, se você se acha fora padrão, se você sente de uma maneira diferente em relação a quem você é, a construção, ao seu local no mundo, saiba que isso é construído e que realmente eles fazem isso para que seja dessa maneira. Mas não quer dizer que precise e que você tenha que seguir nesse padrão. Por isso que eu vou falar aqui o que você pode fazer, o que você tem que fazer para poder sair desse rebanho e não ser dessa geração desconstruída, onde os homens são femininos. Você percebeu que essa nova geração de homens estão se tornando femininos? Cabelinho pintado, unha feita, maquiagem. Cara, não sei se vocês acompanham. Eu acompanhei porque tava muito nítido aí aquela luta do Samuel contra o Johnny. E o Samuel, que pra quem quiser, sei lá o quê. Ele, mano, o cara mó feminino, mó desconstruído, deu uma surra no outro cara, no Johnny, que se acha o cara, sei lá o quê. E você percebeu que tá tudo girando em torno disso. Tudo girando. E o que você pode fazer para poder sair desse rebanho, dessa manada, dessa desconstrução que tá acontecendo? Cara, o primeiro, e que eu sempre falo em todos os meus vídeos, você tem que se conectar com o seu lado ancestral e espiritual. A Bíblia, cara. Na Bíblia mostra como que um homem tem que ser, como que uma mulher tem que ser, tanto que eles estão querendo também, e ao tempo, aos pouquinhos, desconstruir e deturpar a palavra que tem na Bíblia. Tanto que eles estão fazendo, como que eu vou falar? Templos e igrejas LGBT, que aceitam todos os tipos. Não estou falando que dentro da igreja, ou eles não têm que aceitar pessoas que estão no pecado. Na verdade, a igreja é feita para isso. Mas você criar a igreja e falar como se você pudesse ser gay, como se fosse uma coisa certa, se você pudesse errar, se você pudesse pecar, isso está deturpando a palavra. E aí você tem que entender que quando você começa a ler a Bíblia,
quando você começa a realmente entender a palavra, você começa a saber como que um homem é e como que um homem tem que agir. E você começa a se encontrar, se conectar. E essa vai ser a parte boa. A parte boa é porque você vai encontrar o seu caminho, a verdade e a vida. E vai lutar com força e coragem pela verdade. E lá você vai encontrar a verdade. Então, um dos principais pontos é, cara, busca a sua conexão espiritual, vai estudar a Bíblia, vai ver como que Jesus Cristo agia. Isso é muito forte. Outra coisa muito importante, e que é uma das coisas que mais ferram as pessoas, né? Os homens, vamos assim falar. São duas coisas agora que eu vou tratar. A primeira é a questão de resultados. Se você é homem, cara, desde que você nasceu até quando você for morrer, você vai ser direcionado, e isso é normal do homem, do ser humano, a ter resultados e a ter dinheiro e a prover. Se você é homem, principalmente na vida adulta, e você não tem dinheiro, se você não tem resultados, se você não conseguiu comprar sua casa, seu carro, sua moto e as suas coisas, você vai ser um homem abaixo da média. E as pessoas vão te tratar dessa maneira. Porque realmente, essa é uma parte que a maioria das pessoas, principalmente dos homens, vão se sentir desconfortável. Mas se você está na vida adulta e você não necessariamente já tenha tudo isso, mas você não está à procura de crescimento financeiro e crescimento pessoal, cara, você está fora do rumo, fora da órbita, e você precisa começar a realmente buscar crescer financeiramente. Quando eu falo crescer financeiramente, não é só ter um trabalho onde você vai ganhar um salário mínimo para poder viver, não. É você realmente buscar crescer financeiramente, buscar crescer como um homem. E se você consegue, cara, crescer financeiramente, você já, cara, como homem, você já, tipo, conseguiu passar por 40, 50% do seu processo de provação e de se encontrar no seu caminho na vida. Porque realmente, um homem, ele é criado e ele tem que ter resultados, ele tem que prover. Como que você vai ser um homem e vai seguir um caminho da vida, se tornar um homem másculo, temido e respeitado, se você não consegue, cara, se manter, se você não consegue dinheiro para você poder ter as suas necessidades básicas atendidas, se você não consegue, cara, prover para sua mulher, para o seu filho, para sua filha, então a questão do dinheiro é algo que você tem que focar muito, é algo que você tem que correr muito atrás, para você poder realmente romper um ciclo e crescer na sua vida como um homem e ser respeitado. Se você conseguir dinheiro, se você conseguir resultados, você já vai estar meio caminho andado para ser respeitado. E convenhamos, cara, o dinheiro, ele vai te dar uma liberdade. Ele vai te dar uma liberdade porque a partir do momento que você tem o dinheiro, que você coloca o dinheiro para trabalhar por você e não você trabalhar para ele, você consegue pensar mais. Você consegue fazer mais coisas, você consegue ter uma liberdade geográfica para poder viajar para onde você quer. E o principal de tudo, você sai dessa corrida e você começa a pensar e trabalhar em cima daquilo que realmente vai fazer diferença para sua vida. Você não vai ficar 24 horas só pensando em trabalho, em entregar resultado para o patrão, não. Você vai pensar na sua vida, em você, no que você tem que fazer, na sua família, que é o que realmente importa, tá bom? Esse é o segundo ponto, cara, muito importante para você que quer se tornar um homem de verdade e sair desse padrão. E o terceiro ponto, e é aquilo que vem afeminando os homens e fazendo a mente masculina se tornar algo mais fraco e mais moldado. Na nova sociedade que está imposta, a gente vê a questão da cultura e das mídias, dos filmes e das músicas que já estão adoecendo as pessoas. Primeiro adoece, depois deturpa o significado de homem e de mulher. Mas nas séries, nas músicas, os ídolos, as ídolas, sei lá, tem levado os homens a se tornarem mais fracos, a mais emocionais, falando como se fosse algo normal. Você tem que ser assim, você tem que... Não tem que ser assim, você tem que ser... Claro, você tem que se conhecer emocionalmente, mas você não tem que ser um homem emocional. É diferente uma coisa da outra. E tem a questão da
A alimentação, cara. A testosterona nos últimos anos dos homens vem caindo drasticamente. É muita comida industrializada, é muito fast food, é muita bebida, é muito refrigerante, é muita bebida alcoólica. E isso faz o homem, a testosterona, o homem se tornar mais fraco, menos potente, menos ativo, se tornando um homem passivo, cara. E isso é real. Então comece a prestar mais atenção naquilo que você consome em relação tanto à música e à televisão, e à série, a filmes, quanto ao que você está se alimentando. Dependendo da alimentação que você seguir, você vai se tornar um homem mais forte, mais potente, e vai conseguir ter mais força. Agora, se você tiver uma alimentação muito desregrada, sem proteína, cara, você vai se tornar um homem feminino. Um homem feminino mesmo. Come proteína, cara. Come carne, ovo, um dos alimentos mais baratos que tem, mas um dos melhores alimentos que tem é o ovo. Barato, e você consegue fazer de várias maneiras diferentes. O ovo, ele é muito... fígado. O pessoal fala, carne, proteína é muito cara. Cara, compra fígado, compra mocotó, compra ovo. Não precisa ficar colocando dificuldade onde não tem. Claro, a gente sabe que hoje, questão de salário mínimo, inflação, é mais difícil a gente poder comprar aquilo que a gente tanto quer. Mas muitas pessoas ficam criando desculpa, preferem ir lá no McDonald's, no MC Donald's, e pagar 100, 200 reais em um final de semana, do que pegar 200 reais e comprar de alimentação boa, balanceada, e que você, cara, vai conseguir algo aí durante, não vou falar durante um mês inteiro, mas durante uma semana, você consegue. Sim, é difícil, mas se você for lá buscar, planejar, cara, você consegue ter uma alimentação minimamente balanceada e cortando excessos, entendeu? E esses 3 pontos, cara, é o mínimo, não vou falar assim o mínimo, mas é aquilo que se você seguir, você já vai começar a sentir uma diferença na sua vida como homem, com propósito, com objetivos. E tem muitas pessoas que estão perdidas, homens que estão perdidos nesse caminho. E isso, eu não venho aqui com papo de red pill, de black pill, onde os caras ficam falando técnicas de persuasão e de conquistar a mulher, e de como se tornar um homem temido e respeitado a partir de postura e respeito. Não, eu falo realmente a raiz da questão, é onde você precisa tratar, porque existe você maquiar e achar que está bonito, mas agora existe você realmente crescer mentalmente, crescer espiritualmente, fazer novas conexões neurais, que é o que vai fazer você realmente se tornar um homem de verdade, não ficar se enganando, vendo videozinho besta, achando que você vai conseguir uma técnica, algo disso que vai fazer você mudar. Não. Se você quer se tornar um homem de verdade e quer mudar de verdade, saber o seu caminho e ser, que nem diz o Xandão, um dos últimos heróis da Terra, cara, busca tratar a raiz do problema e não ficar se maquiando, buscando mentiras confortáveis, tá bom? A verdade é a verdade, não tem como você correr dela. E aqui nesse canal eu falo muito sobre isso. Então, vamos junto nessa jornada, que eu também tô nessa jornada aí de evolução, de desenvolvimento, e sei que a maioria dos homens aí que me assistem sente isso dentro do coração, que precisa seguir isso de verdade. Então, cara, se encontra aí espiritualmente, busca crescer como homem, mentalmente, saiba sobre o que você consome, saiba que essa cultura, que isso que vem acontecendo aí hoje em dia cara, é coisa que realmente é intencional para você se sentir um homem fraco e se aceitar como um homem fraco, tá? Vai ver aí, ó, que os caras vêm falando e construindo, principalmente os maiores influenciadores, cara. Tá aí na sua cara, tá bom? Então, se inscreva aí no canal para não perder os próximos vídeos, deixa o comentário, né, do que vocês estão achando, e nós nos vemos no próximo vídeo.